Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a proteção dos nossos anjos guardiões, mestres, mentores e orientadores, para que essa aula seja de fácil compreensão e de fácil aplicação no nosso dia a dia. Pedimos a permissão de Deus, Pai Celestial, para que nos conduza no caminho da verdade, da bondade e da fraternidade, e que assim seja e assim é. Nossa aula vai ser uma continuidade da aula anterior. Nós estamos estudando propriedades do perispírito. A doutrina dos espíritos, ela estuda a alma, ela estuda o que somos, o que fazemos. Então, a doutrina nos coloca. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? E da onde eu vim? Então, essa é a pergunta para a alma. Da onde que eu vim? Por que eu estou aqui, agora, aqui no planeta Terra? E depois, aonde que eu vou? Isso é doutrina espírita. É a alma. Eu estou pesquisando a minha alma, eu estou aprendendo a existência terrena, meu trabalho, meu crescimento, meu aprimoramento e aonde que eu vou após a morte. Quais são as consequências após a morte? Qual é a felicidade após a morte? É isso que é doutrina. Então, não existe doutrina espírita sem espírito. Doutrina espírita é com espírito. Não tem como espírita falar assim, ó, eu sou espírita, mas eu não quero saber do espírito. Então, ele não tem a parte científica, porque a manifestação, o diálogo, as emoções, as emanações que vêm até nós, é a parte científica da doutrina. É isso que é ciência. O espírito se manifesta comigo e eu sinto as suas emoções, a sua dor, o seu sofrimento, as suas possessões, os seus erros. E isso é a doutrina. Então, a alma dos mortos, elas se manifestam e essa é a pesquisa. Por que ele sofre? Por que ele dá bons conselhos? Por que o meu avô, minha avó, a minha família? Então, este questionamento da vida e da vida após a morte, é isso que é doutrina espírita. Então, vamos estudar a densidade do perispírito. O perispírito é o corpo da alma após a morte. Ele agasalha a nossa alma. A nossa alma é uma partícula divina do Criador. Nossa alma é imortal. Nós não morreremos jamais. Depois que Deus nos cria, que nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e homem, nós teremos ascensão até puros espíritos. E é este o trajeto da alma. E a alma tem um corpo chamado perispírito. E esse corpo, que nós denominamos perispírito, é de uma outra matéria invisível. É invisível, quintenciada. Os espíritos elevados, moralmente, é rarefeita e sutil. Então, os espíritos bons, eles conseguem se elevar, eles conseguem subir, eles conseguem, são translúcidos, eles são claros, luminosos, ok? Eles podem se esconder, como muitos outros espíritos, ao vir para a Terra, usam outras roupagens para vir trabalhar, ajudar, crescer outras reencarnações. Mas, de ordem geral, tirando aquela roupagem de vinda até a Terra, seu perispírito são translúcidos e rarefeitos e sutis. Quanto
menor a densidade, menor o seu peso e maior a sua luminosidade. Essa troca para sair a escuridão do corpo, do perispírito, o peso, para nós não ficarmos chumbados, presos de matérias densas e pesadas, é necessário orar. Por esta razão, nós médios oramos muito por nós, porque nós temos que tirar essa matéria pesada, densa sobre nós, para que nós nos ficamos mais leves e mais saudáveis. Essa densidade, esse peso, os espíritos inferiores lembram por mais tempo a vida terrena, por ser muito parecida. Então, após a morte, os espíritos inferiores não acreditam que morreram, porque eles guardam a mesma aparência, a densidade do perispírito é muito parecida com a nossa aqui. É quase igual, só que invisível, mas tem uma densidade bastante parecida. Então, as almas inferiorizadas, elas ficam densas e pesadas. Tem a aparência da matéria, o peso que ele é impossível ter luz. Então, como é escuro, milhares de partículas escuras que ficam no seu corpo, ele ainda não consegue fazer-se brilhar. Por isso que o médium orar por ele, rogar a sua equipe de trabalho por ele, ele começa a transformar o perispírito, o corpo físico, e vai se tornando luminosa. É esse o objetivo do crescimento e do espiritismo também. Ponderabilidade. Nossa posição mental. Nossa posição da nossa mente determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Então, quando nós oramos, quanto mais nós orarmos, vibrarmos, termos proteção, termos amparo, nosso corpo vai retirando esse resíduo pesado e nós vamos ficando mais leve, mais sutis. E começa a surgir as partículas luminosas em nós. E isso é um trabalho que só o dono pode fazer. Não existe outra criatura no mundo que pode colocar partículas luminosas em mim. Se eu tomar um passe e a pessoa for generosa, ela vai jogar toda aquela partícula luminosa em mim. Aí, quando eu sair no portão do centro e começo a falar mal dos outros, pronto, já estou escura de novo, porque a partícula é externa, ela não consegue interpenetrar. Por essa razão, quando o médium ora por ele e ele trabalha tecnicamente dentro dele, em todo o seu sistema físico e espiritual, moral, ele faz a sua reforma íntima. Consequentemente, o habitar que lhe compete, criado pelo padrão vibratório. Então, a alma é que cria o bem-estar físico no lar, na casa, no ambiente, no trabalho, é nosso. Ninguém poder pode, mas é temporário. Se você pedir para alguém rezar para você, é temporário. Se você pedir para alguém fazer uma limpeza específica na sua casa, é temporário. Porque só você mantém o padrão. Só você é dona da sua casa. Só você é dona do perispírito. Então, essa teoria que outra pessoa possa fazer alguma coisa, ela não é válida. Ela não é válida e vocês não acreditam muito nisso. Acredita no seu taco. Acredite na sua força. Acredite na sua irradiação, na sua luz. Isso você tem que acreditar e crer. O espírito, quando ele é mau, perverso, ele fica chumbado.
Por isso que os espíritos falam, eu estou na lama, eu estou não sei aonde, eu estou preso, eu estou amarrado, eu estou... Por quê? Porque a condição perispiritual dele é chumbado, é lodo, é pesado, mas é a alma do espírito. Por essa razão que nós falamos aqui, às vezes um familiar desse vai ficar 40 dias, 2 meses, por quê? Ele está muito pesado. Tecnicamente, então, ao longo desse processo de regeneração, de limpeza, de higienização, até que ele consiga a autolibertação de si mesmo. Só que o espírito não se liberta sozinho. Ele precisa de alguém para se auxiliar. Por isso, nós oramos pelo nosso familiar, nossos entes queridos e nossos obsessores. Por essa razão, os espíritos marcam as dimensões trevosas. Então, o umbral se reúne os espíritos dessa ordem. Espíritos perversos, vingativos, malfazejos, eles se reúnem. Os espíritos travessos, os espíritos que gostam de criar dano, os espíritos que querem criar dor e sofrimento, tudo é uma atração de fluidos. Então, eles se aglomeram. Por essa razão, o nosso trabalho, às vezes, se torna mais intenso, no sentido de socorrer os familiares e entes queridos que estão numa densidade perispiritual. A luminosidade. Como que surge a luminosidade no nosso perispírito? Se desenvolve por influxo da atividade mental à prece. Então, todo médium, quando ele ora por ele, que ele busca as energias sublimes e superiores, a energia de Deus, as energias cósmicas, para a vitalidade, para as energias, para o ectoplasma. Porque onde que eu vou buscar algo rarefeito e puro para colocar no meu perispírito? Então, eu tenho que buscar em regiões limpas, rarefeitas. O sol é morada dos espíritos superiores, do nosso sistema solar. O local onde estão os espíritos superiores é no sol. Então, quando esses espíritos emanam isso que vocês estão vendo aí, as irradiações solares para todo o sistema solar, queima-se vírus, bactérias, fluidos mentais. Essas energias desses espíritos vão entrar nas regiões umbralinas, nas regiões densas, nas regiões pesadas, vão fazer uma limpeza específica nos planetas, nos orbes, porque esta energia, quando os espíritos superiores emanam, é para alta limpeza específica. Mesmo que as pessoas o sol está irradiando, vai parar o celular, vai parar. Se esses movimentos de energia forem negativos, vai danificar, sim. Mas, se a energia que ali tiver, ela for positiva, esses raios do sol, dos espíritos superiores, ampliam aquela energia. Agora, se aquele local tiver energias densas e pesadas, ali vai sofrer uma mutação. Então, quando se emana as energias solares, os ventos solares vêm para alta limpeza específicas planetárias, ok? Do nosso sistema solar. Nosso sistema solar. Então, não tenham medo da energia solar, porque ela limpa e é específica para alta limpeza de todas as criaturas. Vão limpar até no interior da Terra.
em todas as árvores, em todas as plantas, em todos os reinos minerais, vegetal, animal, do homem, visível e invisível. Os espíritos superiores estão trabalhando, ok? Então, aproveita essas energias para que você também ajude a limpar a sua casa e tudo aquilo que você quer que fique limpo, sem vírus, sem bactérias, sem doenças, sem enfermidades e tudo mais, porque é uma avalanche de energias altamente positivas. Das qualidades morais, que é a reforma íntima. Então, quando uma pessoa fala, eu sou invejosa, eu preciso me mudar, mas eu não consigo, porque às vezes nós temos companhias espirituais de espíritos invejosos. Então, o médium tem que tirar a sua inveja e tirar a inveja da sua companhia. Eu sou orgulhosa, não consigo me libertar do meu faniquito, dos meus gritos, da minha raiva, daquilo que você é. Então, você ora. Começa a desintegrar isso em volta de você. Tire aquilo que está de ruim. E você vai se curar. E você fará a reforma íntima. Porque a reforma íntima, ela não pode ser feita falada. Você vai ali, ouve uma palestra linda, maravilhosa, que vai reformar, que você... Quando você chega em casa, você é mal, perversa, vingativa, cheio de faniquito. Porque a palavra lá, ela foi uma orientação. Mas a orientação precisa de técnica. E isso o Espiritismo dá, que faz a autorreforma íntima, a autoavaliação, a autolimpeza, a higienização da mente. Isso que é importante. Essa luminosidade é o farol, é a luz própria. Então, à medida em que nós vamos orando, nós criamos luz própria. Podemos ir aonde nós quisermos, porque nós temos luz. E se a nossa luz um dia crescer muito, 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 e nós tiver que ir no umbral, nós vamos se vestir de preto velho, de índio, de qualquer outra aparência, para entrar nas regiões umbralinas, para socorrer os espíritos e para não causar danos a ninguém. Não é assim que faz os espíritos superiores? Veste uma roupagem simples para prestar o socorro. Porque os espíritos luminosos, eles não entram nas regiões umbralinas, nem de dor, nem de sofrimento, com aquela luz. Não, não, não. Eles vão simples, humildes, serviçais, trabalhadores, a estimular o espírito a orar e pedir para Deus. E quando o espírito é tocado, então eles começam a socorrer. Então, é isso que nós precisamos entender, a técnica dos espíritos superiores. Existe muita humildade. Ninguém ali é aparecido. Espíritos superiores, eles fazem o trabalho sem mostrar nada disso, com muita simplicidade. A escuridão do espírito, o espírito fala, estou na escuridão, é falta de prece, é falta da fé, é falta da moral. Então, o espírito, quando nós vemos o espírito, que é em mediúnica, ou aparece para nós, eu estou na escuridão, eu estou aqui, eu não enxergo nada, eu estou escuro. Por quê? Porque aquele espírito não orou, aquele espírito não reza, aquele espírito não pede. Então, não tem luz. É isso que é a luz. A luz é prece. Luz é uma irradiação eletromagnética. Então, a mente nossa, quando nós oramos, ela emite luz. Ela emite luz. Nossas mãos emitem luz. Nosso coração emite luz. Este centro de força emite luz. A mente, e aqui nós recebemos a grande força dos espíritos superiores. Então, esse treinamento nosso, embora ainda primário, no desenvolvimento e no aprimoramento do nosso espírito. É isso que nós vamos fazer. Penetrabilidade. O espírito, ele atravessa qualquer barreira física.
Para os espíritos superiores, nada lhe há impedimento. Nada. Eles passam por qualquer lugar. Mas os espíritos superiores não adentram a nossa casa sem ser convidado, de maneira nenhuma. Sempre através do convite. Você os chama, você os evoca e eles o veem. Matéria nenhuma lhe põe obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, não existe barreira para os espíritos. Eles podem passar. Nada o vai segurá-los. Só que eles têm ética, têm bons costumes, têm educação, têm conhecimento e sabem viajar no mundo cósmico na velocidade da luz. Daí vem o que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Os espíritos sempre podem quebrar as nossas barreiras. Uma das barreiras mais fáceis de ser quebrada é quando nós abrimos a porta da nossa casa e entram as visitas, entram as pessoas de fora, entram os obsedados, entram as pessoas nervosas, brava, briguenta, chiliquenta. A hora que nós abrimos a porta, eles passam livremente, soltos, e aí invadem os nossos lares. Então, isso não tem jeito. Sempre que alguma pessoa de má fé ou com segundas intenções te fizer uma visita, depois você limpa a sua casa, tira as influências, tira as irradiações, tira as vibrações para manter a sua casa totalmente livre da opressão das formas de pensamento. Os espíritos inferiorizados não conseguem atravessar porque ignora e desconhece o seu poder de ação. Isso é ótimo, né? Então, os espíritos mal não passam as paredes. Não que eles não possam passar. Terão um pouco de resistência, mas podem passar. Mas eles, como eles são muito ligados na Terra, e a parede não deixa passar, e aquela parede, a pedra, eles não passam. Por essa razão, por falta de conhecimento, pela ignorância deles mesmo, porque eles estão numa outra dimensão, por essa razão é que eles são impedidos. Como também a gente vê muito comumente, vou fazer apenas um comentário, você pode ver que os espíritos inferiorizados, eles não gostam de orar e não gostam da energia solar. Não sei se vocês já observaram isso. Os filmes em todo lugar, então quando fala de Deus, ele não quer. Por quê? Deus atinge imediatamente a sua consciência. E quando ele recebe a energia solar, ele é obrigado a captar a nível de perispírito novas energias. É como está sendo obrigado a unir aquela força superior para um despertar. Por essa razão, os espíritos inferiorizados gostam de lugar escuro, gostam de lugar fechado, onde não tem luz do sol, porque o sol, para eles, eles sentem que é um domínio maior sobre eles. Só que eles não entendem que ali é uma morada de espíritos superiores que velam e que cuidam de todos aqueles que querem se melhorar. Atenção, o perispírito. Todos os corpos do perispírito são porosos. Por isso você se encharca. Todo perispírito, do bom, do mal, todo perispírito, ele recebe a influência do ambiente, do local, da forma pensamento e dos desejos. Nos casos, tá? Em que o espírito recebe excesso de energia negativa. Presta atenção no que eu estou falando, vocês estão fazendo, mas agora a parte científica. Nos casos, é preciso empregar pressão ou calor. Por que nas nossas bacias de regeneração, redenção, necessariamente nós usamos o calor para poder modificar
ou pressão. A pressão, ela vai pressionar. E o fogo, o calor, altas temperaturas, 1000 graus até outros, vai dilatar e vai explodir as partículas. Porque o fogo, ele dilata. A pressão, ela encolhe. A pressão junto. Então, quando nós usamos fogo, e que pode parar com essa ideia, isso é magia, isso é feito... Pode parar, nós estamos falando aqui de ciência. Nós estamos falando de coisa científica. Então, quando essas partículas escuras, igual o ferro, o chumbo, a prata, o ouro, qualquer metal, quando você põe calor nele, o que acontece com esses metais? Derretem. E se você continuar botando fogo, ele vai virar um gás. Ele vai soltar todos os seus gases e vai virar nada. Vai voltar a partícula original para a atmosfera onde criou o ferro, onde criou o ouro. E porque o nosso pensamento são partículas atmosféricas que nós pegamos e usamos. E fazemos essas partículas ficarem escuras, enegrecidas, pegajosas, maléficas. Por isso, é necessário o calor. Então, o médium não pode ter preconceito, ele tem que ter conhecimento. Porque se alguém falar, você é uma bruxa, você é uma feiticeira, quer dizer, antigamente as pessoas tinham conhecimento, talvez não com esse estudo científico nosso, mas sabia que precisava queimar para solver a maldade, o erro, talvez sem toda essa parte científica. Mas agora aqui, você sabe, o calor para dilatar a substância que se quer fazer atravessar por outras. Então, enquanto tiver aquela pedra dura, você vai aquecer até que derreta. E se continuar ainda aquecendo, ela vai se tornar gases. E a hora que ela se tornar gases, ela volta pura e limpa para a atmosfera. Então, aquilo que era da atmosfera veio, petrificou, queimou e volta novamente para vivenciar. Então, tudo que existe no nosso planeta, ele vive, petrifica, calcifica, desintegra e volta na natureza novamente, o padrão original do Criador. Na limpeza do perispírito, podemos, por ser poroso, usar a pressão sobre as partículas fluídicas deletéricas ou o calor da regeneração. Por essa razão, tá? Porque é mais fácil do que nós fazer pressão até explodir. Nós podemos, né? É igual uma pedra, faz uma pressão de bilhões de peso, pum, ela explode, né? Mas o fogo derrete e é mais fácil para nós entender que derrete o fogo, a pedra, derrete os cristais, derrete qualquer material. Nada existe na natureza que não pode voltar ao padrão original. Então, quando nós botamos o fogo etéreo, tá? E ele queima a sujeira, ele vai ficar azul. Você pode usar pressão, mas eu acho que se nós temos faniquito de usar o fogo, imagina, dar uma pedrada, puf, de fazer arrebentar. Eu acho que nós teríamos maior dificuldade. Quem já viu queimar telha? Quem já viu queimar tijolo ou cerâmica? Então, ela funciona mais ou menos assim. Quando tem 570 graus, ela pega fogo. Ali ela vem aquecendo. 570 graus, ela pega fogo. Quando ela chega a 1000 graus, ela está mais ou menos de cor de cereja, igual está isso aqui, ó. Esse foguinho aí. Está amarelo, laranja, vermelhinho. Se ela sobe maior pressão, quando ela chega numa temperatura do tijolo a 3000 graus, a peça fica azul. Porque tirou toda a impureza. Tirou todos os gases nocivos da Terra. E a Terra, então, volta a limpar e purificar com 3000 graus. Quando nós estudamos a energia do fogo,
nós podemos entender que é a necessidade dessa autolimpeza. Igual botar fogo no lixo, que a gente não bota mais. Hoje faz reciclagem, mas era uma forma de desintegrar, solver. Hoje tem química para limpar tudo. Mas antigamente, quando existia doenças contagiosas, se queimava os lençóis, queimava tudo isso para quê? Para que os vírus e as bactérias não transmitissem. Hoje, nós temos fluidos aí, remédio, que você passa e mata todas as bactérias. E o nosso sol é a nossa maior limpeza fluídica. Essa aqui é uma colônia que nós temos em alto mar. E quem faz essa colônia é você, médium. É a sua mente. É o seu desejo. Existe uma multidão de colônias. E essa aqui é uma gracinha, né? Vários departamentos, vários locais, salas de reuniões, grupos de estudo, grupo de aprendizado, grupo de pesquisa. Essas colônias em alto mar recebem energia do sol, energia das estrelas. O mar é mais limpo do que na Terra. A Terra está muito poluída, muita vibração, e ali é calmo, é sereno. Dá tempo para o espírito ouvir música, ver as estrelas, ver a calmaria, vai se sentindo melhor, mais condições de estudar, até que ele seja transportado para uma cidade espiritual. Então, nós temos aqui as bacias, que é algo ainda bastante rústico da limpeza. Nós temos as colônias em alto mar, que é um segundo plano de trabalho. E daqui são levados para as grandes cidades. Então, é uma questão de merecimento do espírito, do aprendizado do espírito, da vontade do espírito. Nosso trabalho é fazê-los crescer. A alma e o perispírito constituem um todo indissolúvel. Então, a alma é luz. E o nosso perispírito, ele vai modificando gradativamente com a evolução do espírito, até ele se tornar puro espírito, só luz. Nós vamos demorar um bocado para chegar lá, porque nós estamos no princípio ainda da vida, nós já estamos começando a estudar por nós, nos melhorar, cuidar da família, mas é essa a evolução, é essa a nossa evolução. E eu tenho certeza que a próxima reencarnação nós seremos mais felizes, nós seremos melhores na nossa reencarnação, iremos estar melhor, não vamos vir com esse processo kármico tão denso, tão pesado como nós temos hoje, né? O nosso passado, ele vem com peso específico dos nossos erros, dos nossos defeitos, e que nós estamos tirando gradativamente tudo isso. E no final da existência, teremos que estar bem. Nossa alma tem que estar bem melhor do que quando chegamos aqui. Né? Eu sempre brinco com a Eli, porque nós chegamos tudo obsedada, estrupiada, nascemos obsedada, tudo passada da cabeça, grande dificuldade, tropeços um atrás do outro, mal conseguíamos respirar. Mas nós estamos chegando na velhice, depois de muito tempo de estudo e de pesquisa, nós estamos chegando com um certo bem-estar relativo das condições em que nós estamos trabalhando hoje no planeta Terra. Então, eu desejo para vocês uma boa evolução, que a aula tenha sido próspera, no sentido de compreender a evolução sua, o seu trajeto e o seu caminhar. E agora eu chego aqui, eu digo assim, quando eu digo cuida de você, trabalhe para você, organize você, limpe você, porque a hora que você estiver bem e tiver um pouco de luz, será mais fácil de você auxiliar. Quando nós estamos obsediados e infelizes, nós temos grande dificuldade de auxiliar, porque nos falta combustível e energia para o processo. Ok? Então, continue orando, continue vibrando firme, fortes e corajosas, porque nós somos vencedores do mal. E que Jesus nos abençoe. E obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima quinta-feira.